Olá, começa agora o programa especial Gestão Unesp 2013. Nesta temporada, nós conversamos com representantes da Universidade Estadual Paulista para apresentar um balanço das ações universitárias neste primeiro ano de gestão. No programa de hoje, nós conversamos com o pró-reitor de pós-graduação, o professor doutor Eduardo Cocobum. Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Professor, começa a pontuar para a gente quais são os principais desafios da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp. A pós-graduação, antes de mais nada, a pós-graduação da Unesp envolve cursos de mestrado, de doutorado, de especialização, de residências agora, né? Então, o grande desafio desse ano, aliás, a pós-graduação, quando se fala em pós-graduação e universidade, a ênfase normalmente cai nos mestrados e doutorados. A especialização aparece no segundo plano e a residência é uma coisa considerada assim muita parte da área de saúde, né? Então, o grande desafio desse ano foi tentar colocar tudo isso num mesmo contexto, né? Que todos são formas de formação, né, para a profissão que você faz após o término do curso superior, né, curso de graduação normal. Então, acho que o grande desafio foi colocar esse quebra-cabeças, né, no conjunto dentro da universidade. E como isso foi visto, professor, pelos gestores dos programas de pós-graduação da Unesp? Pois bem, a questão do stricto sensu, que envolve mestrado e doutorado, já há um bom tempo que a gente tem a universidade, aliás, todas as universidades têm uma forte avaliação, né, por parte da CAPES. Então, os programas de stricto sensu, esses já vêm ocorrendo de uma maneira um pouco mais tranquila. A especialização, e o termo que a gente vê no mercado hoje em dia, assim, olha, eu terminei a graduação, vou fazer um pós. O pós normalmente se refere a essa especialização. E na universidade, particularmente na Unesp, a especialização estava num segundo plano, né? E, na verdade, o que acontece? Ora, você termina a graduação, né, no mundo como a gente tem hoje, né, de sociedade de conhecimento, onde as transformações são muito rápidas, você vai para o mercado profissional, mas as coisas se desatualizam muito rapidamente, tá? E a oportunidade para esse profissional formado, né, continuar antenado, continuar ligado com as transformações, é voltar para a universidade, tá? Então, um esforço que a gente fez foi colocar a especialização com essa responsabilidade, né? Trazer o profissional que já foi ao mercado de trabalho de volta para a universidade para ganhar um novo grau de especialização, novas habilidades, né? Para uma sociedade para a qual ele não tinha sido preparado na graduação. E como foi feita, professora, a divulgação dessas novas ações em prol da especialização? Nós estamos fazendo muito mais assim conversas, né? Conversas. Então, nós temos uma comissão que acompanha tanto o mestrado e doutorado, como as especializações também, e tem sido feita uma conversa, né, muito com os coordenadores, né, sobre esse novo papel, né, que deveria caber à especialização, tá? Tem sido feita essa conversa e dizendo sempre para a comunidade, né, que, olha, a especialização é extremamente importante, porque é uma forma de você trazer o profissional para dentro da universidade, ele vai trazer os problemas que ele encontrou no mercado, né? E a universidade tentar entender o que está acontecendo ali fora, no mercado profissional, e também devolver com as soluções próprias da universidade. Então, o que a gente faz de muito forte no momento são as inserções com o sistema de ensino público. Então, nós damos especializações para a formação de professores, para a especialização de professores que já estão na rede pública de ensino. Então, isso foi uma grande coisa. E nesse sentido, professor, um dos novos cursos que a Unesp teve aprovação para a pós-graduação tem relação com a questão da educação básica, que é a docência de educação básica que vai ser oferecido pela Unesp em Bauru. Isso, né? Então, hoje em dia, bom, esse é um curso de mestrado, né? Tá? Hoje em dia, esses cursos, ao invés de a gente formar o profissional e simplesmente deixar... Porque a graduação é alguma coisa que sempre foi encarada dessa forma. Você entra no curso superior, você ganha um diploma, você está pronto para atuar no mercado, né? Sabe? É um curso mais ou menos terminal. E a gente está querendo fazer uma coisa diferente, que esse profissional volte e faça a sua especialização, né?
E se ele tiver condições, que faça também o mestrado e até o mesmo doutorado. Porque no mestrado e doutorado, ele vai gerar novos conhecimentos, ele não vai simplesmente consumir o que os outros produziram, mas ele vai, né, ele vai fazer as inovações, né? Ele vai pensar de uma forma criativa. E retroalimentar o processo exatamente, do ensino também, do mercado de trabalho no qual ele pode voltar a atuar. Exatamente. E o senhor comentou que a pós-graduação no sentido do mestrado e doutorado já estão consolidadas, reconhecidas dentro da Unesp, e prova disso é a avaliação trienal da CAPES, que foi divulgada em dezembro, avaliando 118 cursos de pós-graduação da nossa universidade, e eles atingiram notas muito altas no conceito da CAPES, que é o conceito 5, 6 e 7, mais de 54% desses cursos. Exato. A que se deve, professor, essa avaliação positiva dos nossos cursos? Porque há um bom tempo que a Unesp vem reconhecendo que a pós-graduação... Porque, olha, vamos ver, né? Até um tempo atrás eu digo assim, 12 anos, 15 anos, a Unesp oferecia os cursos e ponto final, né? Então, partia-se do pressuposto de que as pessoas que estavam ministrando o curso sabiam o que faziam, tudo mais. Não que isso tenha mudado, mas você ser julgado por alguém fora desse sistema vai trazer um olhar, né, que talvez nós que estamos dentro do sistema não conseguimos enxergar. Então, há cerca de 12 anos, 15 anos atrás, né, a Unesp decidiu fazer o seguinte: olha, para mestrados e doutorados, a gente poderia simplesmente pegar, oferecer o curso e não dar muita importância para a avaliação externa, né? No caso, a CAPES que faz isso. Há uns 12 anos atrás, né, decidiu-se que não, a Unesp vai assumir que essa avaliação é extremamente importante e vai conduzir esses cursos de mestrado e doutorado. Desde então, estão sendo feitas várias medidas, né, no sentido de acompanhar o que as várias áreas, né, dizem o que ser uma boa pós-graduação. E nós temos preparado coordenadores, professores e alunos, né, inclusive funcionários, né, para essa realidade. Olha, o que diz a CAPES sobre o que seria, né, um modelo de pós-graduação. Então, é um trabalho que vem assim, de conscientização, né, e de preparo, de apoio, né, para os coordenadores dos programas, para os professores e as sessões técnicas de pós-graduação. Então, o que todo ano, por exemplo, fazemos uma reunião geral, né, dos coordenadores das sessões de pós-graduação para discutir, né, os problemas que nós detectamos e tudo mais. E a gente vem percebendo que a massa de coordenadores, a massa de professores envolvidos com a pós-graduação vem amadurecendo muito, né? Então, na primeira vez que isso foi colocado à tona, olha, vamos levar a avaliação da CAPES a sério ou não? Houve uma reação muito negativa, né? Sabe? Mas não somos nós que avaliamos, nós vamos ficar sujeitos ao critério dos outros, a gente precisa participar mais, né? Com o tempo, a nossa comunidade da Unesp foi amadurecendo, começou a participar mais dessas discussões. Então, a gente passou de simplesmente assim, de espectadores, né, a protagonistas desse processo, né, da avaliação. Então, a gente tem gente que está na comissão de avaliação e diz assim: olha, a pós-graduação tem que ter essa característica. E o que acho que o sinal de maturidade mais interessante que nós tivemos foi no começo do ano, quando fizemos uma reunião de coordenadores, né? E a gente percebeu que a comunidade da Unesp está pensando assim: olha, já tem um pensamento próprio do que deve ser a pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, nós tivemos um avanço dos 118 cursos avaliados, 31 melhoraram de conceito, né? E a gente tem essa situação que você colocou, mais de 50% dos cursos, conceitos mais altos. Isso é inédito na universidade. Pela primeira vez, a gente tem mais cursos 5, 6 e 7 do que 4 e 3. Tá? Então, esse é um avanço extraordinário, né? E um pouco mais, professor, sobre as ações de aprimoramento em prol da melhoria da pós-graduação dentro da Unesp, a gente conversa daqui a pouco. Ok, tudo bem. O Gestão Especial Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já volta.
Estamos de volta com o programa especial Gestão Unesp 2013. Hoje nós conversamos com o pró-reitor de pós-graduação, Eduardo Cocobum. Professor, falávamos do alto índice de avaliação da Unesp dentro da CAPES, atingindo os conceitos 5, 6 e 7, que são os maiores conceitos. Nesse sentido, quais são as ações de qualificação dos docentes, dos coordenadores desses cursos de pós-graduação, para que a gente mantenha esse nível de avaliação? Bom, o corpo docente é o ponto principal, né, de onde partem todas as ações da universidade. É o corpo docente que faz a pesquisa, que faz o ensino de graduação, que faz o ensino de pós-graduação. Então, se esse corpo docente não é muito bem qualificado, os resultados também não serão. Então, a pesquisa não terá tão boa qualidade, a graduação, a formação de graduação não terá tão boa qualidade. Em especial na pós-graduação, formamos recursos humanos que vão atuar dentro da universidade, né? Formar outros alunos e outros professores. Então, disse que o efeito multiplicador da pós-graduação é muito grande, né? Se um professor que nós formarmos na pós-graduação não for de boa qualidade, ele vai ensinar 50, 100 alunos, né? Vai formar mal esses 50, 100 alunos. Por outro lado, se ele formar bem, serão 50, 100 alunos excelentes, tá? Então, a qualificação docente é uma coisa excepcional. Primeiro ponto que é importante para a gente manter um corpo docente qualificado, obviamente, é no ingresso, no concurso de ingresso. E a gente tem, dentro da universidade, né, além de a gente ter cada vez mais candidatos melhores qualificados, os editais de concurso estão começando a aumentar, né, os níveis de exigência. Tá? Os critérios estão mais exigentes. Então, isso permite que entrem na universidade docentes mais bem qualificados. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Na última reunião que nós tivemos com os novos docentes, nós vimos que uma parcela significativa, eu diria metade ou mais da metade, já tinham experiência no exterior. Tá? Apesar de serem docentes novos, recém-contratados na universidade, já são docentes que atuam na pós-graduação, né? Ou seja, já são docentes bem qualificados. Então, o primeiro ponto é o ingresso. Uma vez que ele entra na universidade, a gente tem que dar condições para que ele mantenha, né, esse ritmo de atividade. Então, esses terão apoio financeiro, por exemplo, das agências de fomento, como a FAPESP, o CNPq ou a própria CAPES, né? E a universidade também faz várias ações no sentido de proporcionar essa reciclagem, esse aperfeiçoamento, né, essa constante atualização do docente. Então, nós temos programas que incentivam a saída do professor para o exterior, para ele passar um período curto, 3 meses, 4 meses, né, tá? Fora do país. A gente incentiva também a vinda de professores de fora, né? Então, nós apoiamos a vinda de professores de universidades do exterior por um período de 15 dias, 10 dias, uma semana, tá? Além, obviamente, desses apoios que a gente já tem normalmente nas agências de fomento, né? Então, nós temos esses dois pontos, né? O ingresso e essa manutenção da atividade. E essas duas coisas são extremamente importantes para permitir que o professor recém-contratado consiga efetivamente entrar na pós-graduação. Como, né, professor efetivo e deixe de ser apenas um colaborador, por exemplo. Isso, exatamente. O termo que a gente usaria é docente permanente na pós-graduação contra o colaborador, né, aquele que faz umas aparições esporádicas, né? Então, a pró-reitoria de pós-graduação particularmente está muito assim, empenhada em fazer com que os novos docentes, né, que a gente receba novos docentes muito bem qualificados e que a gente tenha condições de absorvê-los imediatamente no nosso sistema de pós-graduação. Além disso, a gente está muito preocupado com a integração entre os vários programas de pós-graduação, né? Nós temos unidades que são distantes umas das outras. Então, por exemplo, a odontologia nós temos em São José dos Campos, em Araraquara e Araçatuba, são talvez 600 quilômetros de distância, 500 quilômetros de distância. E às vezes a gente tem expertise em Araçatuba que não teria em São José dos Campos e vice-versa, né? Então, alguma forma de aproveitar melhor essa integração do corpo docente é importante.
Isso ocorre na engenharia, a gente tem algumas iniciativas bem-sucedidas envolvendo Sorocaba, Bauru, Ilha Solteira, por exemplo, né? Que há troca de docentes, nós temos um sistema de videoconferência muito bom, né, na universidade. Então, usamos o sistema de videoconferência para aproveitar o corpo docente, permitir, por exemplo, que o docente de Ilha Solteira ensine para os alunos de Sorocaba e vice-versa, né? Então, esse também é uma outra ação que a gente faz. E, obviamente, para a pós-graduação, interessa que esses docentes troquem experiências de pesquisa ou façam pesquisas até mesmo em conjunto. Professor, e um pouco mais sobre as ações da pós-graduação e suas metas para 2014, a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e volta já. O programa especial Gestão Unesp 2013 está de volta e hoje nós conversamos com o professor Eduardo Cocobum, o pró-reitor de pós-graduação da Unesp. Professor, falávamos da ação no sentido de manter esses docentes bem qualificados no programa de pós-graduação, a questão da mobilidade interinstitucional e a mobilidade para o exterior também, que é um ponto forte da pós-graduação, tanto para os docentes quanto para os alunos. Ok, bom, disse né, nos anos recentes, que a universidade, isso há uns 2 anos mais ou menos, né, que a universidade que não estiver internacionalizada nos próximos 10 anos perderá a oportunidade. Tá? Na América Latina, na América do Sul sobretudo, isso não é tão percebido, né? Mas na Europa a mobilidade é muito grande, né? Inclusive a formação de graduação do aluno e de pós-graduação mais ainda, requer que o aluno passe um período fora do país, né? Sabe? Não é nenhuma questão de dar mais status, mas é você conhecer realidades e culturas diferentes. Acho que esse é o aspecto principal da internacionalização, né? Então nós temos alunos ou egressos, né, que consigam reconhecer as diferenças entre culturas, diferenças entre pessoas, tudo mais. E na pós-graduação em especial, né, sobretudo mestrado e doutorado, quando a gente mestrado e doutorado, praticamente todos os cursos, né, já são de uma certa maneira internacionalizadas, né? Você não consegue fazer um bom projeto de pesquisa, dissertação ou tese, se você não tiver leitura de livros ou artigos estrangeiros, tá? É muito difícil hoje a gente conseguir ser monocultural, vamos dizer assim, né, na produção de uma tese de dissertação. Então isso já é um hábito. Mesmo que se faça a redação em português, lê-se livros, né, que foram escritos os originalmente. Clássicos estrangeiros. Isso, né? Tá? Então isso de uma certa maneira existe, né? E espera-se nas universidades que estão fortemente desenvolvidas, né, ou pelo menos a estatística mostra que 30% do corpo docente vem de fora do país. Tá? E que o desejável seria que 100% dos nossos alunos tivessem alguma experiência fora do país também. Então, esse esforço para a internacionalização a gente vem fazendo. Por meio de editais. Por meio de editais. Então, nós oferecemos editais para os professores irem para fora do país e virem do exterior para cá. Nós temos programas que apoiam a saída de alunos, né, para fora do país para fazer apresentação de trabalhos em congressos. E existe, assim, talvez o mais importante, é o programa de doutorado sanduíche no exterior, né? É uma oportunidade muito interessante. Só para você ter uma ideia, se nós mandarmos alguém para fora do país para fazer o doutorado completo fora do país, isso custa cerca de $500 mil para formar um doutor, né? É um custo extremamente elevado, né? Isso foi necessário há uns 10, 15 anos atrás, ou até antes disso. Hoje a gente já tem uma comunidade científica brasileira que dá conta de muitos desses problemas.
Então, o doutorado sanduíche permite que o aluno saia por um período de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, né, para fazer parte do seu trabalho lá fora. Com a orientação de um professor da universidade no exterior. No exterior. Então, essa a gente tem visto como a própria comunidade da pós-graduação vê como uma oportunidade excepcional para que o aluno ganhe essa experiência internacional. E a meta para a Unesp é que a gente mande mais pessoas, né, mais alunos de doutorado, que façam doutorado sanduíche por pelo menos 9 meses ou mais fora do país, né? Existem várias razões para isso. Se ele fica um período de tempo muito curto, ele mal consegue dominar a língua estrangeira, tá? E ele teria que chegar no exterior, dominar a língua estrangeira, começar a participar das atividades do laboratório, né? E aí começar a produzir alguma coisa. Para isso requer um período de tempo relativamente longo, né? 6 meses talvez seja pouco, 9 meses, né? Seria o ideal, daí para isso seria o melhor possível. E além disso, se um aluno nosso permanecer 9 meses fora do país com doutorado sanduíche, o próprio curso de pós-graduação ganha uma bolsa adicional, né? Tá? Então, isso é uma queixa, né? Todos os programas de pós-graduação pedem mais bolsas, né? Se eu deixar o meu aluno 9 meses lá fora, eu vou ganhar mais uma bolsa. Então, tem uma vantagem enorme, né? Para todos os lados, para o aluno que vai receber essa bolsa ficando no Brasil e para o aluno que vai para o exterior. Isso. Então, acho que assim, esse é um esforço que a gente vem fazendo com a internacionalização. Na verdade, é criar uma cultura, né, de pensar internacionalmente, né? E independente de ser país mais desenvolvido ou menos desenvolvido, a ideia é compreender realidades diferentes. Que entra na meta do Plano de Desenvolvimento Institucional da Unesp, PDI, de internacionalização da universidade. A pós-graduação seria um dos carros-chefe nesse sentido. Isso. A gente tem também, nessa meio da internacionalização, o que é importante, a gente vem mantendo um programa de edição de livros, né, digitais, para a PG Digital, que publica perto de 100 livros por ano, né, digitais. A gente está tentando fazer agora com que esses livros tenham melhor qualidade e alguns desses livros a gente consiga colocar em prateleiras em língua estrangeira, né, sabe? No inglês, no francês, no alemão. Sabe? Isso é uma coisa extremamente importante porque o programa ProPG Digital colocou a Unesp numa posição bastante privilegiada, né? Que é nós somos uma das primeiras universidades brasileiras a publicar livros eletrônicos, livros no formato digital, em grande quantidade, entre aspas, né, 50, 60 livros, né? Comparativamente com as universidades brasileiras, é um salto muito grande. A Unesp ela tem disponibilizado pela editora Unesp, junto com a ProPG, nessa coleção ProPG Digital, 192 obras estão disponíveis, algumas para download até mesmo gratuito. Isso, todos são essa é a condição obrigatória, né, que fosse download gratuito, tá? E agora ele faz parte do Cielo Livros, né? Então, o Cielo tem assim um sistema de avaliação dos livros, ou do periódicos, como ele fazia antes, e agora dos livros, né? E é extremamente importante que os livros tenham boa qualidade para a gente conseguir manter a reputação da universidade e da própria editora, né? Sabe? Então, a gente tem feito um esforço agora para que esses livros, né, sejam bem qualificados, né? E aqueles melhor qualificados a gente pretende transformar em uma edição internacional. E professor, para finalizarmos o programa, quais são as metas da ProPG para 2014? Bom, vou falar de uma meta, a platônica, né? Que nós temos 118 programas avaliados, 128 em funcionamento. O desejável é que todos eles fossem 6 e 7, né? Tá? Isso assim, seria o platônico. Mas ainda a gente não deve conseguir isso num prazo muito curto, né? A gente deve, a principal preocupação é que a gente faça uma pós-graduação que forme excelentes alunos, que produza bons resultados de pesquisa, que seja efetivamente assim, útil para a sociedade, né? Tanto no enriquecimento do conhecimento como para a melhora da sociedade como um todo.
A pós-graduação ocupa um papel central, porque nós formamos as pessoas que vão fazer a universidade, né? Sabe? Então, a gente precisa de um aluno, mestre, doutor, que tenha essa compreensão desse conjunto, né? De como funciona a graduação, como é uma extensão, como é fazer a pesquisa, né? Tá? Se a gente fizer isso muito bem feito, né, a consequência será o aumento da nota, né? A nota, o conceito, não é um fim em si mesmo, né? Mas o principal é nós formarmos alunos bem qualificados que possam fazer esse papel, né, de transformar ou de criar uma universidade efetivamente útil para a sociedade. Professor Cocobon, gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa especial. Tá, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. O Gestão Unesp 2013 termina aqui. No próximo programa nós conversamos com a professora Maria José Giannini, a pró-reitora de pesquisa. Acompanhe a programação da TV Unesp em nosso site. Obrigada pela companhia. Até mais.